O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, foi homenageado no Ministério da Educação em Brasília. O magistrado se aposenta hoje dos trabalhos na Suprema Corte. Quem acompanhou a solenidade foi a repórter Evne Araújo. Ministros de governo, deputados, senadores e ex-parlamentares participaram da homenagem. Depois de 17 anos no Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski disse que o balanço dos trabalhos na corte foi positivo e ele cumpriu a missão de proteger a Constituição. Eu acho que a corte tem prestigiado e tem prestado homenagens cotidianamente a esse princípio fundamental que é da dignidade humana em todas as suas decisões. O ministro Ricardo Lewandowski foi relator da ação no STF que considerou constitucional a política de cotas raciais em universidades públicas. O ministro da Educação, Camilo Santana, frisou a importância do voto do magistrado no caso e falou sobre os impactos da decisão até hoje. Foi fundamental para a aprovação da lei de cotas pelo Congresso Nacional, que completou 10 anos em 2022 e tem sido responsável para garantir ações afirmativas e dar oportunidade para negros, pessoas com deficiência, pessoas de baixa renda ter acesso às nossas universidades em todo o país. A deputada federal Dandara Tonanzin contou que foi beneficiada pela política de cotas na graduação e na pós-graduação. Nós sabemos que a luta por reparação pelo nosso povo exige de nós muita coragem e muita determinação. E que bom que nós temos homens e mulheres corajosos o suficiente para construir com as suas próprias mãos essas políticas tão necessárias e tão urgentes para o nosso povo. Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, também faz parte dessa estatística. Segundo ela, agora o trabalho é para garantir que pessoas negras permaneçam na universidade. Nosso compromisso dentro do Ministério da Igualdade Racial tem sido de garantir e pensar essa educação, mas para além disso a permanência. A repórter Viviane Novaes preparou uma reportagem especial sobre a trajetória do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos acompanhar. O ministro Ricardo Lewandowski deixa o cargo quase 17 anos depois de entrar para a Suprema Corte. Ele chegou perto da idade da aposentadoria compulsória, 75 anos. O ministro só faz aniversário no dia 11 de maio. Mas decidiu antecipar a saída em um mês, como conta nesta entrevista, logo depois da última sessão plenária que participou. Esta minha antecipação se deve a compromissos acadêmicos e profissionais que me aguardam e eu agora encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo. Vamos voltar no tempo para contar a trajetória desse carioca, filho de mãe suíça e pai polonês, que imigraram para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Henrique Ricardo Lewandowski se formou em 2 cursos superiores: Ciências Políticas pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Foi advogado, secretário de Governo de Assuntos Jurídicos de São Bernardo e presidente da Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo. É professor titular da USP e do Centro Universitário de Brasília. Especialmente na minha vida acadêmica, eu tenho me dedicado ao estudo e pesquisa sobre os direitos fundamentais. O ministro entrou para a magistratura em 1990 como juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Depois se tornou desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. A chegada ao Supremo Tribunal Federal ocorreu em 2006, por indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ocupar a vaga deixada pelo ministro Carlos Veloso. Entre 2010 e 2012, o ministro foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ricardo Lewandowski se destacou pela defesa da Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de políticos condenados por um colegiado, ou seja, por um grupo de juízes. Em 2014, assumiu a presidência do STF. Na posse, destacou a independência e a harmonia entre os poderes da República. O judiciário só deve atuar para suprir eventual lacuna normativa ou inércia administrativa em caráter excepcional e provisório
e apenas quando a decisão pretoriana se mostrar necessária e inadiável. 12 dias depois de tomar posse, ele assumiu a presidência da República no lugar de Dilma Rousseff, que viajou para fora do país. No Supremo, Lewandowski foi o revisor da Ação Penal 470 sobre o escândalo do Mensalão, uma referência à mesada paga a deputados federais para votarem a favor de projetos de interesse do Poder Executivo. O magistrado também assumiu uma função incomum, mas prevista para o ministro do Supremo, a de presidente do Senado, durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O ministro defendeu casos de grande repercussão, como o das cotas raciais no ensino público, o Estatuto do Desarmamento e do direito à liberdade de manifestações. Também foi o relator do habeas corpus coletivo, em que se libertou da prisão ilegal milhares de gestantes, lactantes e mães de crianças até 12 anos e de deficientes físicos. Outro processo foi sobre a proibição do nepotismo nos 3 poderes da União. Por sugestão dele, o Supremo editou uma súmula vinculante que veda o nepotismo também nos estados e municípios. Como manda a tradição, ao mesmo tempo em que assumiu a presidência do STF, ele presidiu o Conselho Nacional de Justiça. Foi o responsável pela implantação das audiências de custódia em todo o país. Nesse tipo de audiência, o juiz decide o destino imediato de uma pessoa presa em flagrante no prazo máximo de 24 horas. Isto é algo que não só contribui para impedir, evitar os encarceramentos que não são devidos, né? Que podem ser eventualmente tratados com outras medidas penais, de natureza cautelar, mas também é um instrumento importante para que se possa prevenir e mesmo impedir a tortura daqueles que estão sob a custódia do Estado juiz ou do Estado polícia. Então, esta é uma das iniciativas das quais muito me orgulho e quero dizer que hoje isto é uma realidade porque foi positivada, quer dizer, hoje faz parte do Código do Processo Penal. Então, esta é uma das realizações que eu levo para esse novo ciclo de vida que vou iniciar.